Ministro, o que se configura dano moral na relação de trabalho e quais os tipos? O dano moral é aquele que resulta da violação de um direito da personalidade do trabalhador. Ele se configura quando o trabalhador é submetido a uma situação vexatória ou humilhante, ou ainda quando sofre um acidente no trabalho que compromete a sua capacidade de trabalho parcial ou totalmente. No caso do dano moral resultante de uma humilhação por parte da chefia, como é que o empregador pode provar isso? Essencialmente pela prova testemunhal. É claro que se na audiência o empregador ou o seu preposto confessar aquela conduta que lhe foi imputada e que se considera vexatória ou comprometedora da dignidade do empregado, essa prova também será válida. Qual o ramo da justiça competente para julgar esse tipo de ação? As ações por danos morais resultantes de atos praticados no curso do contrato de trabalho relacionadas com a relação de emprego serão ajuizadas na Justiça do Trabalho. Essas ações devem ser ajuizadas na Vara do Trabalho, no primeiro grau, onde se realizará audiência e, posteriormente, se proferirá sentença. Dessa decisão, cabe recurso para o Tribunal Regional do Trabalho e, posteriormente, para o Tribunal Superior do Trabalho. Ao provocar a justiça, o trabalhador é que define quanto quer receber de indenização ou isso fica a critério do juiz? Todo pedido formulado perante o Poder Judiciário deve ter a expressão do seu valor econômico, ou seja, a parte, por intermédio do seu advogado, deve dar àquela situação de dano moral uma expressão econômica. O juiz, ao julgar, é livre para fixar o valor da condenação, observando como limite o que foi pedido pela parte. Ao fazer essa mensuração do que deve ser pago efetivamente à parte, o juiz deverá levar em consideração a gravidade do dano e a capacidade econômica do empregador. Na opinião do senhor, essas ações que estão tramitando com relação ao dano moral estão de alguma forma sendo prejudiciais às partes ofendidas? Absolutamente não. Fala-se muito na existência de uma indústria do dano moral, o que não é verdade. O que ocorre, sim, é que o reconhecimento dos danos morais na relação de emprego é um fenômeno relativamente recente e resulta do reconhecimento da condição de cidadania do trabalhador. Como costuma dizer o professor uruguaio Oscar Hermida Uriarte, o trabalhador não tira o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. E é por isso que no ambiente de trabalho deve ser respeitado como cidadão que é. Agora, como é um fenômeno relativamente recente, como eu já disse, o ajuizamento dessas ações e o pronunciamento da justiça no reconhecimento do direito à indenização por danos morais, há, ocasionalmente, alguns excessos em determinadas ações. Mas esse é um processo natural de amadurecimento das partes até que se forme uma jurisprudência clara e objetiva em relação aos limites desse tipo de ação.